Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Fim Berlim. Eu sou a Mariana e agora eu vou te falar então como conseguir a sua primeira moradia na Alemanha, que um monte de gente tem dúvida, e que é um bicho que parece um bicho de sete cabeças mesmo, né? Quando você fala, que você fala assim, eu não conheço ninguém naquele país, cara, você alugando apartamento assim na internet, eu não sou boba, né? Gente, pelo amor, né? Eu não vou ficar alugando coisa na internet, eu nem conheço os caras, e aí você vai ver o valor da calção, é uma bica. E você fala, gente, se for golpe, eu que devia estar dando. O brasileiro que devia estar dando um golpe no europeu, não o europeu que devia estar dando um golpe no brasileiro. Não que seja a primeira vez isso. Mas enfim. é, então eu vou falar pra vocês melhor sobre como conseguir o seu primeiro apartamento na Alemanha. Que é muito importante, tá? O primeiro apartamento. Então, eu vou começar. Eu não vou falar sobre aquelas pessoas que têm família na Alemanha, ou que têm família naquela XYZ cidade que está se mudando, porque, né, é isso. Você vai lá, mora na casa da sua família, o assunto está resolvido próximo. Até você alugar seu próprio apartamento, o que quer que seja. Não é difícil, né? Não tô falando desses casos. Eu tô falando de nós, meros mortais, que não temos família na Alemanha e que a gente tem que alugar, fazer o nosso rolê. É isso, a gente tem que fazer o nosso rolê. Vamos lá, primeiro apartamento. Primeira coisa. Existem os apartamentos temporários e os apartamentos não temporários. Você vai focar nos apartamentos temporários agora. Ai, Mariana, mas eu quero um apartamento fixo porque eu tenho filho e porque o meu filho não pode ficar se mudando muito. Que pena, que pena. É isso, gente. Você tem que entender que primeiro você tem que conseguir um apartamento temporário. E aí eu vou te explicar então por quê. O motivo principal é porque você não tem uma moradia na Alemanha. Pode parecer loucura, mas para você conseguir uma moradia na Alemanha, você tem que ter uma moradia na Alemanha antes. Porque você tem que ter o tal do Anmeldung, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, e os nossos assessorados têm todo o suporte em relação a esse documento, que é o principal documento na Alemanha. E todos eles, nossos assessorados, têm todo o suporte completo para conseguir o seu primeiro Melno. E isso destrava tudo na Alemanha, inclusive uma moradia permanente. E com isso, a gente tem o seu primeiro apartamento. E como você não tem uma moradia atual na Alemanha, então você não tem um Ameldo, você não tem o registro na prefeitura, que é o Ameldo, você não consegue alugar um apartamento permanente. E os apartamentos permanentes, você já tem que ter, então, uma renda na Alemanha, você tem que já ter o seu, como eu falei, registro na prefeitura, você tem que visitar o apartamento. Então, por esses motivos, você não consegue alugar um apartamento fixo. Então você consegue apartamento temporário. E por apartamento temporário, não tô te falando de um negócio de 15 dias, eu tô te falando um negócio de tipo 4, 6 meses, até 12 meses. Um apartamento temporário ele é considerado até 12 meses. Então, Mariana, é isso, de novo, eu tenho filho, eu tenho, sei lá, 2 filhos, 3 gatos, 4 cachorros. Não é fácil ficar me mudando por aí. Então, você pode pensar no apartamento temporário, que eles tendem a ser um pouco mais caros. Porque pela oferta e procura, né? Eles sabem que você precisa, então eles vão cobrar o que eles quiserem. É isso, gente. É a vida. E então, enfim, temos esse ponto onde o apartamento ele pode valer por até 12 meses, e aí ele é um pouquinho mais caro, mas em compensação ele já é mobiliado, então assim que você chega na Alemanha, você não precisa ficar comprando cama, você não vai chegar num apartamento vazio, sem nada, você já vai num apartamento completo, mobiliado, então você vai se mudar, já vai ter edredom, já vai ter travesseiro, cama, um chuveiro, privada, copo, prato, garfo, tudo, né? Já tem tudo num apartamento, então você não precisa basicamente comprar nada. A não ser que seja alguma coisa que você quer, né? Eu lembro que o apartamento que a gente se mudou quando a gente chegou pra cá, o nosso temporário, ele não tinha assadeira. E aí a gente queria fazer coisa no forno. Aí depois, com paz e calma no coração, não é uma necessidade básica, a gente foi lá e comprou a nossa primeira assadeira na Alemanha, que temos até hoje, inclusive, essa assadeira. Uma assadeira de vidro bem simples, aquela. Como que é o nome? Tipo o Marinex da vida. Não é uma Marinex, mas é aquele tipo Marinex da vida, né? Que tem aqui. E enfim. Mas o básico, né? Assim, pra gente comer os primeiros dias e tal. E a gente já tinha, tava tudo bem. E enfim, esses apartamentos estão temporários, eles são um pouquinho mais caros, mas em compensação você aluga pela internet, eles estão acostumados com comprovantes de renda e etc. de outros países, também estão acostumados a fazer as coisas em inglês, então para quem não fala alemão isso já é uma grande ajuda, e também porque eles dão esse documento, né, o Anmelder, o documento para você fazer o seu Anmeldo. E não são todos, então é importante que não é só porque é um apartamento temporário que ele
vai te dar o documento para você fazer o ameldo. É uma coisa que tem que ser perguntada e conversada antes. Mas que os apartamentos fixos, eles não te dão. Eles vão te dar o documento caso você já tenha antes, mas eles não te dão pro primeiro. E esses apartamentos temporários, eles te dão. E aí você pode alugar por 12 meses ou por menos, mas, por exemplo, em cidades grandes, onde é mais difícil conseguir um apartamento, eu não aconselho que você alugue por menos de 6 meses, só para você conseguir alugar uma coisa depois legal, tranquila, e não significa que você não consiga transformar o seu temporário em fixo. Tá? Importante. Então, a gente tem uma assessorada que ela conseguiu isso. Ela alugou por 6 meses o temporário dela, depois ela estendeu, acho que por mais 3 meses, e aí depois disso ela pegou o fixo dela, e depois aquele lá, ela conversou com a proprietária, eles quiseram e se tornou o fixo dela, e ela mora lá desde que ela chegou. Mas é exceção da exceção da exceção da exceção da regra. Eu não posso te falar que é uma garantia. Ou assim, dê 3 pulinhos e bata no teto e você vai conseguir que o seu apartamento temporário se torne fixo. Não, é uma exceção à regra. Eu lembro que, por exemplo, que a gente chegou aqui na Alemanha, primeiro que eu nem queria que aquele apartamento era um cativeiro, mas também porque eles são uma grande empresa que eles só vivem de apartamentos temporários. Então, é mais interessante para eles financeiramente, e então por isso eles nunca alugariam fixo pra gente. Então, esse também é um ponto. Enfim, aí, então, você vai alugar eles pela internet. Os principais sites, e de novo, gente, não tô sendo paga para isso, adoraria, não tô sendo paga, mas só para deixar claro, tá? Os principais sites onde você vai procurar isso na Alemanha é o Wunderflats, ou Wonderflats, como você quiser chamar, ou ele é o WUNDER Flats, como você quiser chamar. E porque esse Wunderplatz é o jeito que se fala na Alemanha, e quem fala inglês a primeira coisa que ele vai ler de outra forma, que seria Wunderflats, mais ou menos assim. Mas tanto faz o seu sotaque, tanto faz a forma que você está falando, só entra no site, acabou e aluga o seu apartamento. E então lá foi onde a gente alugou o nosso, e eles são o principal da Alemanha e o mais conhecido para fazer isso, então realmente eu aconselho eles. Se não, existem outros sites que se chama Homalike, eu acho que é Easy Home, eu acho que esse é o nome. E existem umas outras imobiliárias de aluguéis temporários. É sempre importante você checar as informações, fazer contrato, dar uma olhada se aquele endereço existe, toda aquela coisa, né, gente? Vamos ter cuidado ali na internet, como qualquer lugar deveria ter, como qualquer pessoa deveria ter. Cuidado com a internet, como sempre. Os nossos assessorados não têm esse problema, porque a gente verifica tudo para eles e garante que aquele aluguel é um aluguel certo mesmo, e é isso mesmo que deve ser feito, e aquele lugar é isso, pode continuar, a gente aprova, pode continuar, não é golpe, mas se você está fazendo por conta própria, vamos tomar cuidado com a internet e tudo, e também é importante falar que antes de você alugar o apartamento, né, quando você aluga, antes de você se mudar, você tem que pagar caução, que normalmente são de 2 a 3 aluguéis do apartamento, e também você tem que pagar o primeiro aluguel lá. Então é uma bica, né? A gente tá falando ali de 3 a 4 valores do aluguel de uma vez só, assim. Pá, de uma vez só. É uma bica, tá? Uma grana. E então tem que tomar muito cuidado com o que você tá fazendo, mas é assim que funciona. Outro ponto também, os apartamentos temporários, eles já têm todas as contas inclusas. Então, ele já vem com internet, água, luz, gás, condomínio, tudo isso já está incluso nesses apartamentos temporários. O que é interessante quando você vai para o apartamento fixo, que eu vou fazer um vídeo melhor explicando para vocês como conseguir apartamento fixo na Alemanha e tal, que é mais trabalhoso. Isso vale não necessariamente cidades pequenas, mas em cidades grandes, isso é bem trabalhoso, bem cansativo, aquela coisa toda. E então é importante que você preste atenção, mas eu vou fazer um vídeo melhor explicando para isso. Os nossos assessorados já não passam por esse problema, porque eles já sabem tudo isso. Mas, então é isso sobre os apartamentos temporários. Agora, vamos lá, uma coisa que eu ouço muito e que provavelmente passou pela sua cabeça se você está aqui nesse vídeo, que é: então, Mariana, então vou pegar um Airbnb, porque eu vi que o Airbnb, se eu pegar por mês, ele sai mais barato que eu pegar o Wonderflats. Então, eu vou pegar ele porque eu sou um gênio. Não, não faça isso. Nem Airbnb, nem hotel. Tanto o Airbnb quanto o hotel, eles não são, judicialmente falando, legalmente falando, aptos a
a pessoa morar. Eles são só apartamentos de temporada, eles são só apartamentos de férias, eles são só hotéis. O Airbnb, ele é um apartamento de férias. Só. Acabou. Mais nada. O que significa? Significa que o Airbnb ou um hotel nunca vai te dar o bendito do Ameldo. Aí você foi lá, o documento para você fazer o Ameldo, como eu falei, o documento mais importante da Alemanha. Aí você foi lá, você alugou o bendito do Airbnb por 4 meses, 5 meses, 6 meses, gastou uma grana para você descobrir que eles não dão um documento, porque você não perguntou antes e você não sabia dessa informação. E aí você tem lá um aluguel de meio ano parado e você não pode fazer seu documento. E se esse documento você não consegue abrir conta em banco, trabalhar, estudar, ter plano de celular, ou pegar seu visto, caso seu visto precise disso, você não consegue fazer nada. E aí? E aí? Então, assim, aí sempre vai vir aquela pessoa falando: ah, mas o tio do periquito, do papagaio, do fulaninho, do ciclaninho, ele conseguiu o seu documento pro Ameldo no Airbnb. Tá bom. Primeiro, não é assim. Isso legalmente falando, não pode acontecer. Então, se o proprietário do Airbnb decidiu, pela plataforma do Airbnb, fazer isso, ele está contra a lei, ele está contra a regra, principalmente da plataforma também do Airbnb. Então, se ele fez algo contra a lei, contra a regra, eu não tenho nada a ver com isso e nunca, jamais, hipótese alguma, vou te ensinar a fazer nada ilegal aqui nesse canal. Ou os nossos assessorados, etc. Nunca vou ensinar vocês a fazerem isso. Então, se você conhece alguém, bacana, bom para ele, se deu certo. Mas eu não aconselho ninguém que faça isso. Então, por isso que eu já tô prevendo já que vai acontecer isso. Sempre quando eu abro caixinha de perguntas, alguém pergunta sobre esse assunto e eu respondo ali no Instagram, inclusive quem não me segue, @enfimberlim, lá, sempre quando eu faço isso, aí sempre tem o fulano que sempre fala, porque eu que tenho uma tia que 200 anos atrás ela foi para a Alemanha, ela se mudou com Airbnb e deu certo. Legal pra tia. Não é, não é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a coisa correta, porque ou pode dar muito ruim, ou pode ser que você simplesmente não consiga. E, entendeu? A gente tá falando de uma coisa muito importante, muito dinheiro. Vamos fazer a coisa certa, né? E eu não tô falando que o Airbnb é mais barato, não. Pode ser até que seja mais caro, viu? Muito provavelmente vai ser mais caro. Se você vai fazer a coisa errada, cara, não vejo motivo para fazer isso. E o hotel segue exatamente a mesma regra. O hotel também você não pode fazer o seu registro na prefeitura em um hotel. Então, não tem essa condição. E existem aí, como eu falei, imobiliárias que fazem isso, ou essas plataformas que fazem isso. E até existem pessoas, né, empresas que procuram apartamentos para imigrantes, também existem. Eu não tenho nenhuma empresa ou que eu tenha uma parceria ou que eu conheça, que eu confie realmente, então por isso que eu não vou citar ninguém aqui, mas existem essas empresas e você pode procurar, pesquisar no Google. Agora, se essa empresa confiável, essas coisas, aí é uma coisa que você tem que parar, procurar e decidir por você só, por si próprio, se vale a pena você confiar nessa empresa para fazer ou você fazer por conta própria também prestar atenção nessas coisas. Então, é basicamente essa questão do apartamento temporário. Depois disso, você saindo desse apartamento temporário, aí você pode ir ali para o apartamento fixo mesmo e ficar ali pro resto da sua vida, se mudar depois, fazer o que você quiser. Mas é assim que chega na Alemanha, pelo apartamento temporário. Ou caso você tenha família e etc. Ou enfim, né? Você tem ali uma situação mais específica. Mas no caso dos, dos, dos meros mortais, como nós, é assim exatamente que funciona, tá bom? Então, gente, é isso. Eu preciso tomar uma água agora, então acabou o vídeo. Não esqueça de me seguir no Instagram, o @enfimberlim. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!